Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 12 e depois do 26 ao 32. Quem já achou diz amém. Quem já achou diz achei. Vamos ler então. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, preste atenção nessa palavra, o preso do Senhor. Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta aos Efésios, da mesma forma que ele estava preso quando ele escreveu a carta a Timóteo. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Repita comigo: guardar a unidade. Versículo 4: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Agora nós vamos para o versículo 26, vamos lá, 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Continue com a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia, continue com a sua Bíblia aberta. O tema do capítulo 4 de Efésios é a unidade do corpo de Cristo. Repita comigo: a unidade do corpo de Cristo. Esse é o tema do capítulo 4 de Efésios. E é justamente sobre isso que nós estaremos falando neste momento. Sobre a unidade do corpo de Cristo. A unidade da igreja. Irmãos, a carta aos Efésios, ela foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo, dentro do primeiro século da era cristã. Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Efésios, Paulo estava preso. Mais uma vez,
não porque ele estava roubando, não porque ele havia matado, não porque ele havia cometido algum crime, como eu sempre digo, não. Ele estava preso por amor ao Evangelho, por causa da pregação da palavra de Deus. E qual foi o propósito de Paulo escrever a carta aos Efésios? Irmãos, foi fortalecer a fé dos irmãos de Éfeso e também fortalecer a fé de toda a igreja do Senhor Jesus. Irmãos, eu estava estudando essa mensagem em casa, preparando essa palavra. Irmãos, e eu aprendi uma coisa interessante. Irmãos, a prisão para Paulo foi algo difícil. É claro que ninguém quer ser preso, né, pastor Nelson? Eu, por exemplo, não gostaria de jamais ser preso. Eu acho que a coisa mais horrível que tem é você ficar preso, né, pastor Zé Roberto? Dentro de uma cadeia, dentro de uma cela, você ficar preso ali naquele lugar. Mas, irmãos, eu estava analisando uma coisa interessante. O apóstolo Paulo, Deus tinha um plano na vida dele. Deus tinha um objetivo na vida dele. Foi justamente de dentro das cadeias que Paulo escreveu várias cartas que foram dirigidas às igrejas. Irmãos, Deus usou grandemente o apóstolo Paulo durante as suas prisões, para edificar a igreja, para encorajar a igreja, para fortalecer a igreja e para pregar o evangelho também, porque o evangelho foi pregado dentro das próprias cadeias. Então, na vida de Paulo e de outros homens da Bíblia, a cadeia, eu não vou dizer assim que foi uma bênção, mas foi um projeto de Deus, para que a palavra de Deus fosse anunciada através desses homens. E mais uma vez, Paulo estava preso, e Deus então inspira o apóstolo Paulo, para ele falar alguma coisa para a igreja, com respeito à unidade do corpo de Cristo. Por exemplo, se você ler a carta aos Efésios, você vai ver que Paulo fala sobre andar em pureza. Se você ler a carta aos Efésios, você vai ver Paulo falando sobre andar em harmonia. Você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre andar em vitória. E no capítulo 4, você vai ver Paulo falando sobre andar em unidade. Olha o que diz aqui o texto: rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E mais para frente, ele fala aqui, unidos em um só Senhor, em uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é por todos, uma só fé, um só Senhor, uma só esperança, um só corpo, e assim por diante. Paulo não fala sobre dois corpos, Paulo não fala sobre dois senhores, Paulo não fala sobre dois batismos, Paulo não fala sobre duas fés. Paulo, ele não fala aqui sobre sobre dois deuses ou dois pais, não. Tudo ele fala quer dizer, é a unidade na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, e a igreja do Senhor, ela precisa ser unida. Nós precisamos ser unidos na presença de Deus. Irmãos, nós precisamos ser unidos. Existe um texto da Bíblia que diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Provérbios, né? Provérbios 6. Irmão, Salomão, ele é usado por Deus para dizer assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por que Salomão falou isso? Porque a formiga, ela é unida. Quando você vê um formigueiro, estão todas as formiguinhas unidas, ajuntando o alimento no verão, para que no inverno elas tenham o que comer. Então é a unidade. Irmãos, quando nós somos unidos, nós chegamos a qualquer lugar.
Quando nós somos unidos, nós atingimos o nosso objetivo. Quando nós somos unidos, nós ganhamos almas para Jesus. Quando nós somos unidos, os milagres acontecem no nosso meio. Quando nós somos unidos, Satanás é derrotado e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Então, irmãos, a igreja de Jesus, ela precisa ser unida. O salmista certa vez disse: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas, irmãos, de que maneira que nós atingimos a unidade? De que jeito que nós conseguimos o propósito de Deus da unidade? De que maneira que nós somos unidos na presença do Senhor? Irmãos, uma coisa que eu aprendi também é que a unidade não depende de Deus. Você sabia disso? Sabia disso, Marcelo? A unidade não depende de Deus. A unidade depende de nós. É uma coisa que depende de nós. Deus, Ele quer que nós sejamos unidos, mas se nós não quisermos ser unidos, não vai haver união. Então, irmãos, a união, ela depende de mim, ela depende de você, ela depende de nós, que somos corpo, que somos a igreja de Jesus. Se nós não fizermos a nossa parte, jamais nós conseguiremos ser unidos. Vamos ver o que então diz o texto. Eu pedi para vocês não fecharem a Bíblia, continue com a sua Bíblia aberta aí. Como então que nós vamos gerar essa unidade? Como então que nós vamos conseguir essa unidade? Paulo, ele fala no capítulo 4, versículo 2, com humildade. Olha o que diz o capítulo 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Com toda humildade. Irmãos, a humildade é algo tremendamente maravilhoso. Se nós não formos humildes, nós não vamos conseguir a unidade na presença de Deus. Irmãos, na época do Império Romano, a humildade era sinônimo de fraqueza. Você sabia disso? Que na época do Império Romano, a unidade era sinônimo de fraqueza. A pessoa humilde era tida como uma pessoa fraca. Era tida como uma pessoa movida pela fraqueza. Naquela época, a megalomania, ou a mania de grandeza, que era algo que ocupava o primeiro lugar, e ela era louvável pelas pessoas. Então, nessa época aqui de Paulo, a pessoa dizer que era humilde, era sinônimo de fraqueza. A pessoa era uma fraca. Agora, quando a pessoa tinha mania de grandeza, então ela era louvada. Ela tinha o louvor das autoridades e de todos que estavam ao seu lado. Irmãos, o que é humildade? Humildade é eu colocar Jesus em primeiro lugar, é eu colocar os outros em segundo lugar e eu em terceiro lugar. Isso é humildade. É quando eu coloco Deus em primeiro lugar. É quando eu coloco as outras pessoas em segundo lugar, e quando eu me coloco em último lugar. Isso é humildade na presença de Deus. Isso é ser humilde na presença de Deus. Irmão, ser humilde é reconhecer que nós viemos do pó e ao pó nós voltaremos um dia. Ser humilde é reconhecer que Cristo é o Senhor e nós somos servos. Ser humilde é reconhecer que Cristo é o Senhor e nós não somos nada. A Bíblia Sagrada ainda vai mais longe. Ela diz que nós somos menos do que nada. Nós somos menos do que nada. Irmãos, o que é ser humilde? É eu reconhecer que sem Deus eu não sou nada, não vou chegar a lugar nenhum e nem vou conseguir fazer nada. Então isso é ser humilde. Isso é ser humilde. Tem muita gente que confunde a humildade com coitadismo, né?
a pessoa faz aquela carinha de coitado, como fulano é humilde, como que o Beltrano é humilde, né? Tem gente que confunde a humildade com andar com roupa rasgada na rua, a pessoa é humilde, né? Tem gente que confunde humildade com andar com um sapato velho na rua. Irmãos, isso não é sinônimo de humildade. Humildade, irmão, é eu reconhecer aos outros superiores a mim mesmo. Humildade é reconhecer que sem Deus eu não sou nada, não vou chegar a lugar nenhum. Humildade é eu reconhecer que eu sou pó, e um dia eu vou voltar para o pó. Irmãos, humildade é eu reconhecer que os outros irmãos todos são superiores a mim. É eu reconhecer que eu dependo dos outros para eu sobreviver. Eu dependo do meu irmão para eu ser alguma coisa na presença de Deus. Irmãos, isso é ser humilde. Isso é a verdadeira humildade. E a Bíblia Sagrada diz, o próprio Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, irmãos, eu não vou conseguir chegar à unidade se eu não for humilde. A soberba, ela não faz gerar humildade. O orgulho não faz gerar humildade. Irmãos, o narizinho empinado não vai gerar humildade. Eu preciso reconhecer que eu não sou nada e preciso me quebrantar diante de Deus em nome de Jesus. Amém, irmãos? Dá uma salva de palmas para Jesus, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós vamos conseguir a unidade, primeiro, sendo humildes na presença do Senhor. A humildade é algo extraordinário na presença de Deus. Mas tem uma outra coisa interessante aqui. Para nós conseguirmos a unidade, para a igreja ser uma na presença de Deus, para nós estarmos unidos no mesmo propósito, no mesmo sonho, no mesmo projeto, pensando a mesma coisa, para nós sermos unidos, é necessário que nós sejamos mansos. Mansos. Versículo de número 2 ainda, do capítulo de número 4. Com toda humildade e com toda mansidão. Irmãos, mansidão. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o que é a mansidão? Irmãos, a pessoa mansa é aquela que abre mão de muitas coisas para beneficiar a outra pessoa. É a pessoa mansa. É aquela que prefere sofrer o dano no lugar da outra pessoa. É a pessoa mansa. Irmãos, a pessoa mansa é aquela que age como Abraão e Ló. Os irmãos se lembram da história de Abraão? Quando Abraão foi colocado ali sobre aquele monte e Ló do seu lado. Abraão olhando para, Abraão tendo a primazia, né? Ele tendo o direito de escolher, Abraão disse assim para o seu sobrinho, né? Para o seu sobrinho Ló. Abraão disse assim: Ló, pode olhar para todos os lados que você quiser. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. Eu tenho a primazia aqui. Eu sou o patriarca, eu tenho a primazia de escolher, mas eu estou dando a oportunidade para você, Ló, escolher. E Ló então levantou seus olhos para todos os lados, e ele viu uma campina verdejante, pastos verdejantes, animais robustos, animais fortes, tudo verdinho. Ló falou assim: é para lá que eu vou. Aí Abraão disse: bom, se você vai para lá, eu vou para cá. E para o lado de cá era um lugar totalmente diferente do lado que Ló havia escolhido. Irmãos, isso é mansidão. Isso também é humildade.
É muitas vezes nós abrirmos mão daquilo que nós podemos para beneficiar a outra pessoa, para a pessoa que está do nosso lado ser beneficiada. Irmãos, isso também é mansidão. Irmãos, manso é aquele que controla o seu temperamento. Quantas pessoas que não conseguem controlar o seu temperamento? O meu temperamento é esse mesmo e eu não vou mudar. O meu temperamento é assim, falou, levou, bateu, levou. Tem muita gente que tem esse pensamento, viu? Tem esse pensamento assim, bateu, levou. Eu não sou de levar desaforo para casa de jeito nenhum, não. Misericórdia, de jeito nenhum. Irmãos, o que é mansidão? É eu controlar o meu temperamento, mesmo que seja aquele temperamento mais difícil de controlar, mesmo que seja aquele temperamento mais complicado de controlar. Mas a pessoa mansa é aquela que consegue dominar o seu temperamento, é aquela que consegue controlar o seu temperamento. Manso é aquele que controla o seu temperamento. Manso é aquele que controla os seus impulsos. Manso é aquele que controla a sua língua. Manso é aquele que controla os seus desejos. Manso é a pessoa que possui completo domínio de si própria. Ela consegue se dominar em qualquer situação e em qualquer circunstância. Esse é manso. Agora faz uma análise da sua vida. Dá uma olhadinha para você mesmo, se você é manso ou não. Se você consegue se controlar ou não. Se na hora do vamos ver, você consegue controlar o seu temperamento. Se na hora do vamos ver, você consegue controlar a sua língua. Se na hora do vamos ver, você consegue controlar as suas atitudes. Se na hora do vamos ver, você consegue controlar as suas palavras. Se na hora do vamos ver, você consegue se controlar e viver em paz com a pessoa que está do seu lado. Irmãos, sem mansidão e sem humildade, nós não conseguimos viver em unidade. Amém, irmãos? Mas vamos continuar. A Bíblia Sagrada ainda tem mais aqui para nós. Em terceiro lugar, como que nós vamos promover a unanimidade? Como que nós vamos ser um na presença de Deus? Com longanimidade. Versículo de número 2 ainda, capítulo 4, versículo 2. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade. Irmãos, o que é a longanimidade? Longanimidade é a paciência esticada. Isso é longanimidade. É a paciência esticada. É o símbolo da longanimidade. A palavra aqui, irmãos, longanimidade, é paciência com as pessoas. É paciência com as pessoas. Se eu não tiver paciência com as pessoas, jamais eu vou conseguir viver em unidade na presença de Deus. Como que eu vou viver unido com os irmãos que estão do meu lado, se eu não consigo ser uma pessoa longânima? Se eu não consigo ser uma pessoa paciente? Qualquer coisa já me faz explodir. Qualquer coisa já me faz sair do sério. Qualquer coisa já me faz tomar uma atitude drástica na minha vida. Qualquer coisa já faz eu tomar uma atitude com a pessoa que está do meu lado. Irmãos, isso é pecado diante de Deus. Se eu quero viver a unidade, se eu quero atingir a unidade do corpo de Cristo, eu preciso ser longânimo, eu preciso ter longo ânimo, eu preciso ter o ânimo espichado ao máximo, eu preciso ter paciência com as pessoas que estão ao meu redor. Irmãos, a gente fala muito isso nas cerimônias de casamento.
né? Quando a gente faz casamento, a gente fala muito sobre a paciência. O marido ter paciência com a mulher ter paciência com o marido, senão o casamento não subsiste, senão o casamento não continua. Se o esposo não tiver paciência com a esposa, o casamento não dura, né, pastor Zé Roberto? Pastor Zé Roberto é do nosso ministério de casais da igreja, não é? Se não houver paciência, o casamento não dura, o casamento não vai longe. Se a mulher não tiver paciência com o marido, irmãos, o casamento está fadado ao fracasso, não vai longe também. Irmão, se eu não tiver paciência com o filho, também não vai longe. Se o filho não tiver paciência comigo, não vai longe também. Irmãos, assim é dentro da igreja. Nós somos muitas pessoas. É o João, é o Sebastião, é o Joaquim, é o Raimundo Nonato, é o Sérgio, é a Maria, é o Francisco. Cada um tem um temperamento, é verdade ou não? Cada um tem um temperamento. Um é mais quietinho, outro é mais explosivo, o outro é quase parado, o outro já é ligeiro demais, não é? Um é afoito, o outro já é menos afoito. Cada um tem um temperamento, cada um tem um jeito, cada um tem o seu jeitão, vamos dizer assim. Mas nós precisamos saber tolerar uns aos outros se nós queremos viver em unidade. Nós precisamos saber tolerar uns aos outros se nós quisermos viver em unidade. E a humildade deve ser colocada em prática. A mansidão deve ser colocada em prática. E a longanimidade ou a paciência deve ser colocada em prática. Quando alguém fala uma coisa, conta até 10 antes de responder. Se alguém fala uma coisa um pouquinho mais complicada, conta até 20 antes de responder. Quando você chegar no número 20, você vai dar uma resposta mais branda. Agora, se você deixar para responder na lata, o negócio não vai dar certo. Então, irmãos, nós queremos viver em unidade. Então nós devemos fazer isso que a Bíblia Sagrada está nos dizendo aqui. Mas vamos em quarto lugar. Quarto lugar. Para nós atingirmos a unanimidade, para nós sermos unânimes, ainda está no versículo de número 2. Olha o que diz 4:2. Com toda humildade, com toda mansidão, com toda longanimidade. E agora, olha o que diz aqui, ó. Suportando-vos uns aos outros em amor. Né, irmã Alba? Suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, é amar as pessoas apesar de seus defeitos. É amar as pessoas que estão ao meu lado apesar dos seus defeitos. É eu conseguir amar a pessoa que está do meu lado, apesar das suas diferenças. Irmãos, é eu amar as pessoas que estão ao meu lado, apesar das suas faltas, apesar da sua personalidade diferente. É saber conviver, apesar das diferenças. Isso é suportar com amor. Irmão, será que nós estamos conseguindo suportar uns aos outros? Será que nós estamos suportando uns aos outros? É de Deus, é o remédio para nós vivermos em união. Não é só na igreja não, lá dentro de casa também, lá dentro do serviço também, lá na escola também. Irmãos, aqui nós estamos falando em matéria de igreja, nós estamos falando aqui em termos de igreja. Mas, irmãos, dentro de casa também, se nós queremos viver bem, se nós queremos viver em unidade, nós precisamos fazer tudo isso que nós estamos aprendendo agora. Irmãos, suportar uns aos outros em amor. Irmãos, isso é suportar. Tem muita gente que não consegue fazer isso. Irmãos, tem muita gente que não consegue viver assim, e é por isso que muitas vezes a unidade da igreja, ela é ferida.
começa a haver grupinho dentro da igreja, começa a haver briga dentro da igreja, começa a haver desentendimentos dentro da igreja, começa a presença de Deus já não é mais algo real dentro da igreja. A gente chega na igreja e vai embora do mesmo jeito. Às vezes a gente chega na igreja e vai embora pior do que a gente entrou. Sabe por quê? Porque o espírito de unidade não está existindo dentro da igreja. O espírito de união não está existindo dentro da igreja. E Paulo, irmãos, ele continua aqui no capítulo 4, né? Ele fala sobre o fundamento da verdadeira unidade. Olha aqui os fundamentos da unidade, da verdadeira unidade. É um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai. Irmãos, essa é a verdadeira unidade. E eu vou agora terminar. Mas eu gostaria de falar para vocês 5 minutinhos sobre essa questão aqui, que é o fundamento da verdadeira unidade. Irmãos, o fundamento da verdadeira unidade é um só corpo. Olha o que diz aqui o versículo 4: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O que é um só corpo? Irmãos, a igreja de Jesus é uma só. Presbiteriana, assembleia, quadrangular, metodista, batista e outras igrejas. Tem tantas igrejas, não é? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um só. A igreja de Jesus Cristo é uma só. Irmãos amados, isso é interessante. Só existe uma igreja verdadeira, e a única igreja verdadeira é o corpo de Cristo. Judeus e gentios, brancos e negros, pobres e ricos, de todas as raças, nenhuma igreja local, ela pode pretender ser a igreja verdadeira. Sabe por quê? A igreja verdadeira é a igreja que professa Jesus como seu verdadeiro Senhor. A igreja verdadeira é aquela que prega a palavra de Deus na sua integralidade. Irmãos, o corpo de Cristo, a igreja verdadeira, é aquela que vive a palavra de Deus e prega a palavra de Deus. Então, quando Paulo escreveu aqui, ele não disse aqui que existem duas igrejas, é uma igreja só. Embora tenham várias placas, mas é uma igreja só. Quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, é um só povo que vai subir para se encontrar com Jesus nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ser todo mundo junto, é um só corpo. Segundo lugar, é um só Espírito. Irmãos, a Bíblia não fala que existem dois Espíritos, é um só Espírito. É o mesmo Espírito que habita em nós, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que nós somos templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. É um só corpo, uma só igreja, um só Espírito. Terceiro, uma só esperança. Irmãos, a nossa esperança é a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Nós temos uma única esperança, que é esperar a volta de Jesus, o dia quando a trombeta vai tocar, e nós vamos subir para o encontro com o Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está esperando esse dia com ansiedade, diga amém. Quem está esperando este dia com ansiedade, dá uma salva de palma para Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia, glória a Deus.
Então, irmãos, a unidade da igreja é assim, é uma só igreja, é um só Espírito, é uma só esperança, é um só Senhor. Versículo 5 aí, ó. Leia aí na sua Bíblia, versículo 5, um só Senhor. A igreja não tem 2 senhores, a igreja não tem 3 senhores, a igreja não tem 4 senhores, irmãos, a igreja tem apenas um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, que é o médico dos médicos, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, esse único Senhor é Jesus Cristo, que morreu por nós lá na cruz do Calvário. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou, e um dia Ele voltará para arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela tem um só Senhor. E ter um só Senhor é um grande passo para uma vida de unidade. É impossível imaginar 2 crentes que creem nesse único Senhor Jesus e não conseguem andar juntos, irmãos. Não tem como 2 pessoas que creem em Jesus como único Senhor e não conseguem andar juntas. Irmãos, a igreja ela tem só um Senhor. Lá fora é pregado muitos senhores, não é? Lá fora é pregado muitos caminhos que levam para Deus, muitos caminhos que levam para o céu. Lá fora se prega muitos atalhos que levam para a salvação. Mas, irmãos, a Bíblia Sagrada diz que o único que leva para o céu é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Artigo definido, não é artigo indefinido, é artigo definido. É artigo definido. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quer dizer, não existe outro caminho, não existe outra verdade e não existe outra vida. A igreja, irmãos, ela tem um só Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e vamos terminar. Uma só fé. Versículo de número 5 ainda. Um só Senhor, uma só fé. É a fé que nos faz crer que Cristo é o único Senhor. É a fé que nos faz crer que a salvação é só em Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, é a fé que nos faz crer nos milagres que Jesus faz no nosso meio. Irmãos, é a fé que nos faz crer que um dia nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, não é a fé em patuás, não é fé em uma arruda em cima da orelha, não é a fé em uma ferradura colocada atrás da porta. Irmãos, não é a fé em 3 pulinhos para conseguir a prosperidade ou a bênção. Não, a Bíblia diz que existe uma só fé, e essa única só fé é a fé em Jesus Cristo de Nazaré, que é só Ele que salva, é só Ele que cura, é só Ele que batiza com o Espírito Santo, e é só Ele que faz milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo fala aqui, ó, uma só fé. Uma só fé, irmãos, é o fundamento da unidade, é a fé que nos faz viver, não é? É a fé que nos faz ver o que ainda nós não vimos ou não vemos, conforme diz Hebreus, que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e é a prova das coisas que não se veem. Amém, irmãos? Uma só fé, um só Senhor. Agora nós vamos ver aqui um só batismo, versículo de número 5, olha o que diz aqui: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Irmãos, aqui nós poderíamos falar do batismo com o Espírito Santo. É um só batismo,
o batismo com o Espírito Santo, o enchimento com o Espírito Santo. Poderíamos falar também no batismo nas águas, que é o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o próprio Jesus disse: ide e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um só batismo, irmãos, tudo é um só, não existe duplicidade, não existe 3, não existe 4, é tudo unicidade. Um só Deus e Pai, versículo de número 5 aqui, ó. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos. Irmãos, Deus é o Pai de toda a igreja, tanto da igreja que está aqui na terra, como a igreja que está no céu. Irmãos, Deus é o único Pai, está aqui na Bíblia, e é Ele que cuida de nós, é Ele que nos abençoa, é o único que tem todo o poder nos céus e na terra, e este também é um dos fundamentos da unidade da igreja. Irmãos, a partir do momento que nós começamos a crer que existe 2 senhores, não é mais unidade. A partir do momento que nós cremos que existe 2 espíritos, não é mais unidade. A partir do momento que nós cremos que existem 2 ou 3 deuses, não é mais unidade. A igreja está fadada ao fracasso. O destino dessa igreja é a destruição. Mas enquanto nós estivermos ainda crendo em um só Deus, enquanto nós estivermos ainda crendo em um só Deus e Pai, em um só Espírito, em um só corpo de Cristo, em um só Senhor, que é o dono da igreja, enquanto nós estivermos crendo assim, nós seremos uma igreja verdadeira, e nós estaremos prontos para subir com Jesus, quando a trombeta tocar e Ele descer para arrebatar a sua igreja. Amém, irmãos? Vamos viver em unidade, vamos fazer a nossa parte. Deus, Ele quer a unidade da igreja, mas é nós que temos que promover essa unidade, com mansidão, com humildade, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E depois tem mais coisas aqui que eu não vou falar porque não dá mais tempo, né? Diz aqui o texto que nós lemos: evitando toda amargura, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia, não é? Evitando todas essas coisas aqui, exercitando o perdão, capítulo 4, versículo 32, é assim que nós vamos conseguir viver em unidade na presença de Deus, e Deus quer que nós sejamos unidos.